Olá, eu me chamo Daniele dos Santos Souza, eu sou aluna bolsista do projeto de PIBIC pelo CNPq, orientada da professora Isaura Mônica Souza Zanardini, e hoje eu vou estar falando sobre o tema do nosso projeto, que é o papel da educação no desenvolvimento sustentável, uma análise da Agenda 2030 da Unesco. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele começou, né, foi produzido no cenário pós-Guerra Fria e na década de 90 que ele passou a ser divulgado, mais discutido, né, como uma possibilidade de erradicação da pobreza, de melhora da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente. Os nossos objetivos centrais, né, da proposta de iniciação científica, ela é vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em política educacional e social e consistiram em aprofundar, né, os estudos sobre políticas de avaliação em larga escala, identificar a concepção de avaliação na Declaração de Incheon, publicada pela Unesco em 2015, e também como uma estratégia de desenvolvimento sustentável, conhecer quais são as orientações para avaliação da educação presentes na declaração. O nosso projeto ele se tratou de uma pesquisa documental, no qual a gente utilizou como os documentos principais, os documentos da Unesco, que foi a Educação 2030, Declaração de Incheon e Marco de Ação para a Implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, e também o Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 da Unesco, né, intitulada como Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela traz um plano de ação, no qual ela indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentre esses objetivos, a gente vai manter o foco no objetivo 4, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A partir dos anos 2000 até o ano de 2015, foi possível notar alguns avanços no cenário mundial decorrentes dos 6 objetivos da educação para todos e os objetivos de desenvolvimento do milênio. Só que esses objetivos eles não foram totalmente alcançados até o seu prazo, né, que era o ano de 2015, o que impulsionou que fosse realizada uma nova ação, né, para que visasse alcançar o que não foi alcançado nas metas estabelecidas anteriormente. Então, a partir disso, a Unesco, né, juntamente com os demais órgãos, né, o Banco Mundial, enfim, eles organizaram então o Fórum Mundial de Educação, que foi realizado em Incheon, na Coreia do Sul, que contou com cerca de 160 países representados pelas suas respectivas lideranças, no qual tinha o intuito de traçar novas metas que visassem contribuir com a melhora da educação no período dos 15 anos seguintes. A partir desse fórum, né, resultou na elaboração do documento em questão do nosso projeto, né, que foi a base para o nosso projeto. E esse documento, né, ele traz a educação como um fator principal para o desenvolvimento mundial, e não só, né, para o desenvolvimento mundial, mas também para o cumprimento dos demais objetivos para o desenvolvimento sustentável. No qual ele traz como urgências algumas pautas educacionais, como, por exemplo, uma educação inclusiva, de amplo acesso e que mantivesse um padrão de qualidade imparcial e que fosse justa para todos os indivíduos. Segundo, né, alguns trechos, algumas citações do próprio documento da Unesco, a gente pode fazer algumas observações, como, por exemplo, a forma como a educação é vista, né, como uma estratégia para a erradicação da pobreza, como muitas vezes o ambiente escolar ele é transformado num ambiente de proteção, de acolhimento, de combate à exclusão social. E isso, né, segundo Libânio, 2016, nós podemos observar que é um dos pontos que resultam no desfiguramento do papel da escola e do conhecimento escolar,
porque muitas vezes essas orientações desses organismos multilaterais, eles retiram a centralidade da função essencial da escola, que é a relação ensino-aprendizagem. E muitas vezes, como tirado esse foco, traz um foco pautado muito num currículo instrumental, com foco apenas em resultados imediatistas. Nós podemos observar também que as orientações presentes nesse documento, elas giram em torno de uma educação pautada no desenvolvimento das habilidades e competências, que foca, né, no ensino dos conhecimentos básicos da escrita, da leitura, da matemática, e que visa muitas vezes a formação de um indivíduo que seja resiliente, que seja apto para tomada de decisões e resoluções de conflito, atendendo dessa forma aos padrões do mercado de trabalho. Nós podemos observar também que, a partir do documento, é bastante notável que ocorre uma pressão sobre o sistema educacional quanto aos resultados, que além, né, de ter muitas atribuições sobre a escola, ainda é colocado, né, mais essa pressão a respeito do desempenho, e que muitas vezes essa cobrança ela resulta no ranqueamento mesmo do sistema educacional, né? E valoriza a meritocracia. De modo geral, nós podemos indicar que essas metas de desenvolvimento sustentável, elas fazem parte de um processo de reorganização do capitalismo, em um de seus momentos de crise, para que possa retomar o seu papel de desenvolvimento de relações sociais necessárias para a reprodução da sociedade de classes. Então, a partir, né, dessa análise do documento, nós concluímos que o documento Agenda 2030 da Unesco e suas metas têm em vista pelo que se proclama contribuir para o desenvolvimento sustentável a partir da redução da pobreza e da proteção social e do meio ambiente até 2030. No entanto, esse apelo mundial a respeito de medidas de desenvolvimento sustentável tem por objetivo diminuir o desequilíbrio da produção, que consequentemente resultou no aumento da pobreza, podendo ameaçar a mais-valia, um elemento essencial ao capitalismo. Sendo assim, entendemos que as metas do desenvolvimento sustentável fazem parte do processo de reorganização do capitalismo em um de seus momentos de crise, e teria em vista contribuir com a reprodução das relações sociais estabelecidas nesse modelo social. Por fim, gostaria de deixar então um agradecimento ao CNPq pelo apoio às políticas de iniciação científica desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa, o que tem incentivado e preparado os estudantes em diversas áreas do conhecimento. Obrigada